Nós vamos falar nessa nossa participação, que tanto nos alegra estar aqui virtualmente, num congresso virtual, das modernidades todas. Vamos tratar do Papa Francisco, do pensamento do Papa Francisco, e no pensamento dele a família como ambiente da aliança. Isso é uma coisa muito importante, e por isso, inclusive, que eu botei aqui como exemplos essas imagens da Sagrada Família de várias formas, né? A gente tem aqui uma imagem clássica da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Nós temos aqui uma imagem de Santana, mãe de Nossa Senhora, ensinando Nossa Senhora a ler. Quer dizer, a gente vê já aí essa coisa da transmissão da fé, da transmissão da verdade dentro da família, que é uma coisa que a gente deve se lembrar que é extremamente importante no pensamento do Santo Padre, né? A gente vê, ele falou já da importância que tem isso da gente receber a fé no colo dos avós, no colo dos pais, essa transmissão intrafamiliar dessa fé que é a nossa aliança, como nós vamos ver, né? Na fé que acontece essa aliança de Deus, na fé que a gente vive essa aliança de Deus com o homem. E finalmente nós temos aqui ainda a Santíssima Virgem Maria com o menino Jesus no colo, que também é uma coisa, eu costumo dizer, tão linda, tão linda, tão linda, a mãe com o neném, que o próprio Deus quis se enfiar dentro dessa cena, quis fazer parte integral dessa cena pela encarnação do Verbo. Então nós vamos tratar da família como ambiente da aliança no pensamento do Santíssimo Padre Papa Francisco. Para o Papa, é uma coisa crucial no pensamento dele essa noção de a gente se encaixar na ordem de todas as coisas, na ordem de toda a criação. A criação não é uma coisa desordenada. A criação não é uma coisa que acontece ao acaso. A criação, ao contrário, é uma coisa querida por Deus, amada por Deus, dentro da qual a gente deve se encaixar. E tudo vem em função disso. Como na família, o pai, a mãe, o filho, cada um está encaixado dentro do seu lugar, como num nicho ecológico, como numa maneira de viver que um bichinho tem de viver na floresta, dependendo de todos os outros bichinhos e animais e minerais e do ar e de tudo mais. A gente dentro da família depende dos outros, a nossa própria família depende das outras famílias, e tudo isso dentro de uma verdade gigantesca que é essa ordem de todas as coisas, que é uma coisa tão querida ao pensamento do Papa Francisco. A Sagrada Tradição nos ensina que a túnica de Nosso Senhor, que era uma túnica que não tinha costuras, era uma túnica que se diz inconsútil, sem costura nenhuma, sem emendas, ela é um símbolo da doutrina sagrada, porque a doutrina não tem emendas. A gente não pode tirar um pedaço da doutrina como a gente poderia, numa roupa normal, tirar uma manga e botar outra manga. Não, é um pano único, um tecido único, uma coisa só. A mesma coisa acontece na nossa vida. A gente viver a nossa fé consiste em viver a nossa fé de maneira una, indivisível. Não dá para a gente ser católico na hora de estar na missa e não ser católico no mercado de trabalho, por exemplo. É tudo uma coisa só. E isso engloba principalmente o lugar onde nós vivemos essa nossa vida de fé fundamentalmente, que é a família, em que a gente, como eu costumo dizer, se encaixa no nosso lugarzinho na família e pela família no mundo, como um gato que deita num cantinho e fica naquele conforto que só um gato consegue ter. É isso que a gente deve procurar fazer, achar esse nosso nicho ecológico que é fundamentalmente, em primeiro lugar, dentro da família e pela família no mundo, e se encaixar nele para a gente poder viver a nossa vida de maneira plena dentro da graça de Deus. E assim a gente vai viver a nossa vocação nessa ordem que é de criação divina, nessa ordem de todas as coisas, que é algo que Deus fez para nós e por nós. Assim a fé vai ser vivida não apenas como objeto de especulação intelectual. Ou seja, eu não vou ficar apenas estudando, eu vou pegar o catecismo, eu vou estudar loucamente, eu vou pegar São Tomás de Aquino, eu vou destrinchar a Suma Teológica inteira. Claro, é claro que vai. Que coisa boa que você vai. Agora,
E o que vai vir daí? Né? São Paulo nos diz que a nossa fé ela precisa se expressar na forma de obras. Que obras são essas? Nosso Senhor nos aponta, né? A gente vê o Cristo no próximo: eu tinha fome, me deste de comer, eu tinha sede, me deste de beber. Mas além disso, não é só o estranho, não é só aquela pessoa desconhecida para quem a gente dá uma esmola que desaparece, mas é também e principalmente aquela pessoa que está ali do nosso lado, que é tão difícil de conviver, aquela pessoa com quem a gente tem que conviver dia após dia, no seio da nossa própria família. Daí que a gente vai poder, nesse lugar de viver a fé, nesse lugar de viver a aliança, que a gente vai poder viver a nossa fé na forma das obras, sem as quais ela seria morta. Porque é na fé que acontece o encontro do homem com Deus. E esse encontro do homem com Deus, ele acontece através do próximo. O encontro com Deus não é uma coisa para a gente ficar com os pelinhos do braço arrepiados. A gente vai encontrar Deus no próximo. Como eu costumava falar para os meus filhinhos, quando eles eram pequenos, e batia alguém na porta de lá de casa pedindo um prato de comida, eu dizia: olha, Nosso Senhor que está ali na porta pedindo um prato de comida. Vai lá dar um prato de comida para Nosso Senhor. Vamos preparar um prato de comida, esquentar e dar para Nosso Senhor. Por quê? Porque o próximo é o Cristo. Então, é na fé que a gente consegue perceber isso. E é na fé que a gente consegue se encontrar com Deus, na graça de Deus, que nós aceitamos pela fé e na fé. Agora, essa fé, esse encontro, essa graça que Deus nos dá, ela é vivida fundamentalmente, e isso é crucial no pensamento do Santo Padre Papa Francisco, na aliança. A fé é o lugar da aliança. Ora, o que é a aliança? A aliança, que a gente também chama em teologia testamento, a gente tem a Sagrada Escritura dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A aliança, ela é como Deus se une ao homem. O homem, nossos antepassados primeiros, Adão e Eva, se separaram de Deus por vontade própria, fizeram uma escolha que não tem nada a ver com sexo nem com maçã, pelo amor de Deus, sim com orgulho, sim com soberba humana, sim com querer ser Deus no lugar de Deus. Os nossos antepassados, querendo ser Deus no lugar de Deus, se separaram de Deus. E, é claro, levaram a pior. Ficaram sem ser Deus no lugar de Deus, porque isso não existe, Deus um só, e ficaram sem essa graça de Deus. E assim a morte entrou no mundo, e assim o pecado entrou no mundo, e assim todos nós somos marcados pelas consequências desse erro dos nossos primeiros pais. Por causa desse erro dos nossos primeiros pais, que nós herdamos geneticamente, todos nós temos dificuldades em fazer a coisa certa, em deixar de dormir aqueles 15 minutos a mais, de comer aquilo a mais, de horrores, mentir, adulterar, falsificar, que na verdade a gente está falsificando a nós mesmos, quando a gente faz isso tudo. Quando a gente peca, a gente está falsificando quem nós somos. Mas é uma coisa que a gente tem herdado de Adão e Eva, essa concupiscência, essa tendência a cair. Mas Deus nos ama e nos estende a sua mão de uma maneira tão magnífica que a gente canta no hino pascal: feliz culpa que nos trouxe tão grande Redentor. Vocês veem? Feliz culpa. Vocês veem como é que Deus pega uma coisa ruim e faz-nos uma coisa maravilhosa. Então a gente vai encontrar ao longo da história da salvação a aliança de Deus com Noé, em que Deus chegou para Noé e disse: pega a tua família e bota dentro dessa arca. Reparem que tem uma família aí, né? Depois Deus chega para Abraão e diz: a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Gente, o que é a descendência, senão aquilo cuja produção a família tem sua função principal? Quer dizer, a gente constitui família para ter filhos e criá-los, e para auxílio mútuo. E Abraão, que filhos são esses? Puxa, numerosos como as estrelas do céu. É a bênção que Deus lhe dá. Do mesmo modo, desses descendentes de Abraão, vêm os descendentes de Israel, que são aprisionados no Egito, escravizados, e eis que Deus faz a sua aliança em Moisés e tira o seu povo da escravidão e os leva para fora da escravidão, os leva para a terra prometida.
Toda aquela descendência de Israel é, mais uma vez, uma aliança. Essa é a antiga aliança, o Antigo Testamento, que a gente vê a história dele na primeira parte da Sagrada Escritura. E aí a gente chega no momento maior de toda a história, com H maiúsculo, aquele momento a partir do qual a gente conta o tempo. Nós estamos hoje em 2015, desde a encarnação do Verbo, et verbo caro factum est, e o Verbo se fez carne. Aquela mesmíssima palavra de Deus, aquela segunda pessoa da Santíssima Trindade, por quem tudo foi criado, tornou-se um bebezinho no colo da mãe, naquela manjedoura lá fria, com os bichinhos soprando para esquentar, com São José do lado protegendo, naquele ambiente sumamente familiar da filhinha de Santana, por sua vez, na próxima geração, trazendo ao colo o menino, que é o próprio Deus. É a encarnação do Verbo que acontece no seio da Sagrada Família. Deus poderia perfeitamente ter feito boom e aparecido como um homem já pronto, com a espada na mão, gigante de 20 metros de altura, se ele quisesse, mas não. O que ele quis? Ele quis aparecer dentro do ventre da Santíssima Virgem Maria. Bem-aventuradas as vísceras de Maria Virgem, a gente reza. Dentro do seio da Virgem Maria apareceu aquele embriãozinho que é uma verdadeira pessoa humana e ao mesmo tempo é Deus. É uma só pessoa com duas naturezas, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e que de repente se torna aquele menor membro de uma família, a Sagrada Família. E pela encarnação do Verbo, o próprio Deus nos dá uma relação de parentesco a qual nós temos acesso pelo sacramento do batismo, que vai nos tornar filhos adotivos de Deus, membros dessa família de Deus que é a comunhão dos santos. Nós vamos passar a ser, gente, parentes de Deus quando nós somos batizados. A Santíssima Virgem Maria, que é mãe da igreja, ela é nossa mãe. Nosso Senhor nos disse, falando na cruz. Gente, pelo amor de Deus, pendurado na cruz, tem que levantar, fazer força nas mãos perfuradas pelos cravos e nos pés perfurados pelos cravos, para conseguir anunciar uma palavra de suma importância, que é: filho, eis tua mãe, apontando para a Santíssima Virgem Maria. Eis tua mãe. Nossa Senhora nos foi dada como mãe dessa família que é o local da aliança, que é o local da nossa famíliazinha, tão pequena, comparado com toda a comunhão dos santos. E nós temos como primícias, abrindo o nosso caminho, como nosso irmão mais velho, o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então é na família que o homem vem de Deus para o mundo, como o Verbo entrou no mundo. E é na família que o homem sai do egoísmo para a partilha divina com todos os irmãos, nessa divisão, nessa multiplicação do amor de um pelo outro no Espírito Santo, que é a comunhão dos santos, que é algo que acontece na ordem da graça, com a mãe medianeira, que é a Santíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, com o Pai protetor, que é São José, terror dos demônios, e com cada um de nós, cumprindo por nossa vez aquele papel belíssimo do filho que cresce na graça e na sabedoria de Deus. Isso é uma coisa que tem o seu lugar dentro da família. É uma coisa que acontece dentro da família. É dentro da família que nós passamos desse estágio pelo qual passou o próprio Senhor, de ser aquele embriãozinho recém-adentrado no mundo, recém-criado, com a colaboração de Deus e dos pais. E nós vamos crescendo no ventre da mãe, nós nascemos e nós vamos crescendo na graça e na sabedoria
no seio da família, até que nós saiamos de casa para nós também criarmos a nossa própria família, e assim continuarmos essa sucessão de todas as gerações dentro desse ambiente em que a gente vai viver essa aliança do homem com Deus. Essa aliança que acontece na encarnação do Verbo. Dentro de cada família que está ali vivendo a fé, a gente vai fazer a ponte. A nossa família vai fazer unida em Cristo a ponte entre o ser que é em Deus, pois só Deus é. É assim que ele se apresentou a Moisés, né? Quem sois? E Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que é. Deus é. A gente está. Deus é. E Deus que é, a gente tem, pela misericórdia dele, pelo amor dele, a gente tem a oportunidade de participar desse ser de Deus. E a gente o faz fundamentalmente dentro da família e a partir da família. E assim a gente consegue ir eliminando aquilo que não é, aquilo que falta. A gente consegue preenchendo aqueles buracos, aquele vazio do pecado, aquele vazio de Cristo que nós vemos no campo de missão ao qual somos chamados no mundo, e que nós deixamos a nossa família, nós damos um beijo na bochechinha da mamãe, pedimos a bênção para ela e para o pai, e vamos lá levar a palavra de Deus ao mundo, a todo esse mundo a evangelizar, que é o campo de missão ao qual somos chamados. É, portanto, na família que nós operamos a nossa salvação. É na família que nós vivemos fundamentalmente a nossa vocação, qualquer vocação que seja ela. A vocação de mãe de família é uma vocação que torna isso mais óbvio, a vocação da Senhora Santana, a vocação da Santíssima Virgem Maria. Agora, a vocação de pai de família, em que ele vai trabalhar para a sua família, para levar o sustento para casa. Não é a família que vai dar apoio para o trabalho que seria mais importante. Não, isso é uma mentira horrorosa. O que é importante é a família, o trabalho serve para apoiar a família. E ali na família a gente vai viver a nossa vocação, que é a nossa vocação de pai, que é a vocação, inclusive, do sacerdote, do leigo consagrado, da freira. É uma vocação que vai ser vivida dentro de uma família, desde a família dela, de onde ela veio, que a preparou para aquilo, até essa família de Deus que é a comunhão dos santos. Mas é uma coisa que nunca vai acontecer individualmente. A gente não está sozinho no mundo, não é cada um por si, Deus por todos. É cada um por si e pelos irmãos. E cada um dos irmãos por cada outro dos irmãos. E Deus em todos, e por todos, e com todos. Por quê? Porque nós vivemos na família de Deus, que é a comunhão dos santos. Nós repetimos isso a cada vez que rezamos o credo, não é verdade? E é na família que a gente vai nos santificar, nos tornando aquela pessoa que Deus nos fez para que nós fôssemos. E é na família que nós vamos continuar no espaço e no tempo a obra da criação. É na família que a gente vai ir avançando no espaço e no tempo essa obra. O meu bisavô fez a parte dele, criou o meu avô, que fez a parte dele, e criou o meu pai, que fez a parte dele e me criou, que faço a minha parte e crie meu filho, que um dia fará a parte dele e criará o seu filho, e assim a nossa família vai continuando no espaço e no tempo essa obra da criação, iniciada por Deus, querida por Deus, amada por Deus e, fundamentalmente, ordenada por Deus, porque é dentro dessa ordem de toda a criação que a gente vive a nossa vocação, que a gente vive a aliança pela qual Deus nos retira do erro dos nossos primeiros pais e nos leva a uma circunstância muito maior e muito mais feliz do que aquela com que o próprio Adão poderia sonhar. Assim, a família, ela é o campo de ação primeiro. Toda ação começa na família. Ela é o campo de ação permanente e imediato. Toda ação acontece na família. Ela é o laboratório onde nós treinamos o amor e a tolerância. Ela é a escola onde aprendemos o perdão no amor. E ela é, finalmente, o lugar onde está o nosso coração, que repousa em Deus ao amarmos a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.